Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um vídeo e dessa vez o vídeo mais pedido do canal, o vídeo que teve a maior repercussão. Como que eu fechei o edital de Geografia da ESA, não só Geografia, mas também História, em apenas 2 semanas, em apenas 2 semanas estudando. Para quem não conhece minha história, eu passei na EAR, no CFS 2 de 2024, ou seja, fiz em 2023 para ingressar nesse ano, 2024. Reprovei no oftalmologista. Quem quiser saber mais, no vídeo anterior eu explico melhor, para quem se interessa mesmo nessa história. E então comecei a estudar para a ESA. Comecei a estudar para a ESA há mais ou menos um mês. E, bom, vou contar para vocês o porquê eu quis fazer isso e quais os riscos que eu enfrentei para fazer isso e que qualquer um vai enfrentar, caso queira fazer, e quais os benefícios também, tá? Beleza, por que eu quis fazer isso? Pessoal, eu já fiz a prova da ESA em 2022. Eu fiz a prova da ESA e foi o ano que entraram as medianas. Então, o que é que acontece? Medianas é aquele método que também exige na correção de provas da SpaceX. Ou seja, você precisa acertar uma quantidade X de questões para que eles corrijam a sua prova. Então, se a média daquele ano de acertos foi, por exemplo, 10 questões em inglês, por exemplo, não, 5 questões em inglês, por exemplo. Ou seja, a maioria das pessoas do concurso acertaram 5 questões em inglês. Então, quem tirou de 5 questões para baixo, quem tirou 4, 3, 2, 1, vai ser eliminado. Foi o ano que entrou esse tipo de correção lá na ESA, o 2022, foi o ano que entrou as medianas na ESA. E era o meu ano de fazer a prova, Até então não existia. Então, eu fui muito bem na prova, cheguei perto de gabaritar matemática, gabaritei história. Foi muito bom, eu fui muito bem na prova da ESA. Só que aí o que é que acontece? Por causa de uma questão em geografia, eu não consegui ter a prova corrigida. As medianas me cortaram por conta da questão de geografia. Então, eu tive esse receio. Quando eu comecei a estudar para a ESA, agora há pouco, um mês atrás, eu disse, não, então eu vou melhorar muito, cara, naquilo que eu não sou nem um pouco bom. E então fiz esse método. É uma coisa que eu já uso há muito tempo. Para quem não sabe, eu passei na EA com apenas 6 meses estudando física do zero. Então eu sei bem como é que eu devo fazer para pegar um conteúdo rápido. Eu me conheço. Então eu disse, não, vou fazer isso com História e Geografia, tá? Como eu já tenho uma base boa aqui nas outras matérias. Beleza. Então esse é o motivo pelo qual eu quis fazer isso. Foi certo receio, porque era como se eu tivesse meio traumatizado. Porque eu, não passei na prova só por causa de nenhuma questão de geografia, cara. Caramba, Então eu fiquei com um pouco de receio e disse, não, vou pegar logo. E então quando eu pegar aqui em pouco tempo, aí depois eu fico só revisando, tá? E aqui já é um dos benefícios, depois eu falo sobre ele. Mas agora eu vou falar quais os riscos. Quais os riscos que eu enfrentei para fazer isso e que qualquer um vai enfrentar caso queira fazer isso com qualquer outra matéria. Tá? Quanto aos riscos, pessoal, é o seguinte. Você corre um risco de não conseguir nivelar as outras matérias. Você corre o risco de ficar muito bom nessa matéria que você está adiantando, nessa matéria que você está pegando mais firme, mais forte, e corre o risco de deixar as outras de lado e acabar não conseguindo nivelar as outras, acabar não tendo tempo de nivelar as outras, tá? Principalmente se você for ruim em matemática. Se você for ruim em matemática e você for adiantar demais, fazer isso, essa pressa com outra matéria, com geografia ou história, por exemplo, corre o risco de você não conseguir recuperar seu estudo de matemática. Corre o risco de você acabar não conseguindo nivelar a matemática ao nível das outras, porque você já é mal, você já é ruim na base dela. Então, é um dos riscos, tá? Então, o que é que eu dou conselho a vocês, caso vocês queiram fazer isso? E logo eu vou falar como eu fiz isso, o método de se fazer isso verdadeiro. Mas tomem cuidado, tá? Vejam como é que vocês estão nas outras matérias. Veja se você já está com a matemática básica boa, fundada. Se tua matemática 1 ali, ou seja, funções, já está tranquila, já está normal, tá num nível bom. Beleza? O que é nível bom? Nível fácil, nível ESA, nível tranquilo. Vê se primeiro está de boa, tá? Se teu inglês não está muito ruim, se tu consegue pegar ali uma questão, consegue interpretar e resolver tranquilamente, tal. Então, vê se tu não está horrível nas outras matérias primeiro, tá? Pronto.
Vi que nas outras matérias eu já tenho base. Vi que nas outras matérias eu já estou mais tranquilo, as coisas estão se encaminhando bem. Beleza. Ainda estou aqui nos riscos, tá? O que é que você vai fazer agora? Pô, me dedicar inteiramente um dia inteiro a uma matéria é loucura. Sim, concordo, é loucura. Não se pode fazer isso, não seja bisonho. Não se pode se dedicar inteiramente um dia inteiro a uma matéria. Isso aí é exaustão. Não se faz isso. Isso aí é um excesso, tá? Pecar por excesso. Cara, falar pra vocês. Eu fechei História e Geografia em 2 semanas e continuei estudando as outras matérias. Vejam bem. Eu, graças a Deus, posso estudar o dia inteiro, por ao menos até agora, né? Claro, eu trabalho ali de noite e tal, mas não são todos os dias. Então, eu pude me dedicar alguns dias o dia inteiro, muitos dias o dia inteiro. Então, e final de semana eu estudei também o dia inteiro. Então, eu precisei ralar. Mas eu colocava ali pela manhã para mim pegar geografia. Pela tarde, pegava história. Sempre um assunto por dia. Um assunto de geografia, um assunto de história. E de noite, eu pegava outra matéria. Não pegava assunto novo de outra matéria. Eu revisava alguma matéria. Entendeu? E, bom, mestre, e aí? Como é que faz? Porque, beleza, tô vendo geografia aqui hoje, só que... E daqui a 2 semanas, cara? Daqui a 2 semanas eu não vou lembrar do conteúdo que eu vi hoje, eu preciso revisar. É aí que entra a técnica de revisão. Pessoal, vocês precisam ter a técnica de revisão. 5, 14, 30. Eu falo isso aqui no canal desde o início, pô. Técnica de revisão. Tá? Vocês me pedem muito e hoje eu não vou explicar sobre ela, eu posso explicar no próximo vídeo. Mas tem muita gente chegando no meu Instagram e me pedindo para que eu explique, me pedindo um tipo de direcionamento. Então, caso você queira logo saber dela, não queira esperar aqui um vídeo para ser mais detalhado, senão esse vídeo vai ficar muito longo, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar nos comentários aqui e eu te dou esse direcionamento, tá? Para fazer isso da melhor forma. Você precisa revisar, porque não adianta nada você ver um conteúdo hoje, daqui a 2 semanas você vai terminar o edital de geografia, não lembra mais de nada do que viu lá no início. Não lembra mais de nada, tem que revisar. E você vai ter que revisar ao mesmo tempo que vai pegar conteúdo. Eis outro risco, tá? É uma coisa, cara, que exige muita sabedoria de ti, porque ao mesmo tempo que tu vai pegar um conteúdo, por exemplo, vou pegar relevo, tá? Peguei hoje relevo. Daqui a 5 dias eu vou pegar, por exemplo, geopolítica e tenho que estar revisando relevo. Então eu vou ter que revisar e ainda pegar geopolítica. Entende? Você vai ter que ter uma divisão boa para conseguir fazer isso. E de noite você consegue estudar outra matéria. Se você tiver o dia inteiro como eu, é ótimo para você. Mesmo que você tenha base ruim nas outras matérias, você consegue fazer isso. Fechar logo História e Geografia. E de noite você estuda outra matéria. Tá? Porque se você tiver o dia todo. Né? E quando chega de noite ali, eu pegava uma matemática, pegava questões de matemática, pegava questões de inglês. Tá? Outro bizu que eu tenho, quanto a inglês, eu estou passando para todo o pessoal que me pede direcionamento. Tá? Se você quiser, vai lá no meu Instagram que eu vou te passar o bizu de inglês, de como você chega lá na prova da ESA, firmeza, você chega lá na prova da ESA tranquilo, sorrindo com um sargento falando bilíngue lá, com um sargento, beleza? Fazendo continência bilíngue. Beleza, cara. Então, já falei dos riscos, né? E é isso. Você teria que pegar um assunto de cada matéria por dia. Um assunto de geografia e um assunto de história. Pô, mestre, só quero fechar a história. Então pega um assunto de história todo dia e... Se você tiver o dia todo, na parte da manhã e na parte da noite, varia. E deixa a história só para na parte da tarde pegar um conteúdo sem esquecer das revisões. Beleza? Tá. E quais são os benefícios disso? Por que eu escolhi fazer isso e escolhi passar por todos esses riscos? Ou seja, risco de desequilibrar nas outras matérias, desnivelar nas outras matérias, de não conseguir ficar no nível nas outras matérias. Por que foi que eu assumi esses riscos? E aconselho para os demais que também assumam, caso achem oportuno para as suas vidas, para o seu caminho de estudos. Por que foi que eu assumi isso? Cara, são poucas questões de história e geografia. Poucas. A ESA tende a se concentrar nos assuntos de história, por exemplo. A ESA tende a se concentrar. Ela sempre cobra a República, algumas coisas de República 2, República 1, era Vargas. Sempre cobra alguma coisa colonial e alguma coisa imperial. Pô, ela se concentra. Geografia. Tem anos que alopra, geografia muito específica. Já anos que não, esse ano passado agora. Eu não achei aloprado. Esse ano agora que se passou. Eu fiz a prova de geografia tranquilamente, então não estava aloprado. No meu ano estava aloprado, pô. No meu ano estava difícil. Mas esse ano agora não. Então, caramba, se são poucas questões. 6 questões de geografia, 6 questões de história. A prova não alopra tanto assim nela. Não vai variar tanto. Não tem um leque de disponibilidade tão grande quanto, por exemplo, matemática.
quanto, por exemplo, interpretar questões de inglês, não. Então, pô, se eu focar 2 semanas aqui nessas matérias e terminar elas, eu vou ter muito tempo para ficar só revisando. Eu vou ter muito tempo para ficar só aprofundando. Eu vou ter muito tempo para ficar só fazendo questões, para ficar só praticando, sabe? E sem estar me preocupando tanto, sabe? Com matérias que são tão poucas questões, se tem tantas poucas questões. Então eu disse, não, eu vou pegar logo, pô, e o resto do tempo eu vou revisando, pô. Eu vou fazendo simulados, né? Existe a técnica de simulados, existe a técnica de revisão, existe a técnica de resumos, para você conseguir revisar bem. Tudo isso eu falo para o pessoal num direcionamento, quando eles me chamam lá no Instagram, então me chamem lá, caso vocês queiram mais dicas quanto a isso. Mas, bom, é isso, tá? Eu conseguiria ter um tempo maior de revisão, como agora tenho. Quando eu vou estudar História e Geografia, vocês acham que eu estou fazendo o quê? Pegando assunto? Não, eu estou revisando, estou aprofundando, pô. Enquanto vocês estão aí descobrindo agora que o Rio São Francisco vai lá da Serra da Canastra, desaguando, passando lá pelo semiárido, pô. Quando vocês estão descobrindo isso agora, passando por Petrolina, Juazeiro da Bahia e tal, pô, eu só estou revisando essas coisas. Eu estou revisando, descobrindo, estou revisando as hidrelétricas que tem no Rio São Francisco, cara, sabe? Enquanto vocês estão, sei lá, vendo que lá a bacia lá do Paraná, pô, é a maior com potencial hidrelétrico, eu estou revisando qual foi o tratado que trouxe aquela bacia com acordo com o Paraguai, pô. Tá entendendo? Então, eu estou só revisando e aprofundando essas coisas. Eu estou revisando muito e aprofundando essas coisas para chegar lá na prova, um nível. Vê como é bom? Vê como é tranquilo? Tem os riscos? Tem. É para todo mundo isso? Não. É para gente que tem sangue nos olhos. É para gente que tem fibra e outra. Para gente que quer. Quem não quer, respeito totalmente. Você pode passar de toda forma. Você pode passar até melhor que eu. Você pode ser o 01 e eu ser o 0 último. Tranquilo, cara. Mas, para quem quer, esse é o método. E é bom? Porque eu fiz e gostei. Terminei dentro de 2 semanas de História e Geografia. Tô tranquilão. Tô só aprofundando matemática, aprofundando português, inglês, matemática. Tô aprofundando Geografia e História também. Bem mais tranquilo. Por quê? Porque eu não preciso estudar Geografia todo dia. Beleza? Então é mais ou menos isso, pessoal. Então, como fazer isso? Dessa forma que eu estou dizendo a vocês. Todo dia vocês vão pegar uma matéria de Geografia, uma matéria de História. Caso vocês queiram pegar as duas em uma semana. Se quiser pegar só Geografia, também tá bom. Aconselho que pegue só Geografia. Não aconselho que pegue só História durante 2 semanas. Por quê? Porque História é muito fácil. Então, se você for pegando ela de acordo com os meses, você vai pegar de boa. Mas Geografia é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Então, se você quiser adiantar ela nessas 2 semanas, pega a Geografia, que é muito melhor. E se quiser pegar as duas também. Então, e quanto a questões? Faz muitas questões. Assim que você vê o assunto, faz muitas questões. Tá? Eu quero que você dedique. Estou falando com gente aqui que está se dedicando para estudo, então não está trabalhando tanto. Então eu penso que você tem a manhã inteira livre, tarde inteira livre. Penso isso. Manhã inteira, você vai ficar com Geografia, vai pegar o assunto, vai pegar a teoria, vai massificar, vendo o PDF, lendo o PDF. Vocês acham que eu ficava só na teoria? Eu ia ver o PDF, Quando eu via que a teoria estava muito embaraçada, eu ia ler só o PDF. Eu faço minhas anotações e posso até mostrar para vocês, me chama lá no Instagram, quanto a anotações, quanto a resumos, tá? Existem técnicas para isso. Então isso me fez progredir muito. Tá? E de tarde, pega só a História. E depois, muitas questões. Quantas questões? Faz 20 questões. Tá? Faz 20 questões. Geografia, eu aconselho fazer mais, faz 30. Tá? E de História faz umas 20 que tá tranquilo já. Mas de Geografia eu aconselho a fazer mais. Eu faço mais e tá surtindo um efeito muito bom. Tá? Então é mais ou menos isso, pessoal. Quanto à questão da revisão, que é muito importante se você quiser fazer isso. Cara, é muito importante. Por quê? Porque todo dia você vai estar aprendendo conteúdo novo. Você precisa revisar, senão você vai esquecer, vai se embaraçar todo, vai te dar mais desânimo. Você precisa aprender o método de revisão. Me chama no Instagram. Tá? Deixa aqui embaixo sugestões para próximos vídeos. E tô com vocês, pessoal. Chamem no Instagram, vamos conversar, vamos ter um direcionamento bom. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima.